mistério do quarto escuro, espiar pelo buraco da fechadura, a espera, a mágica, aquele pequeno instante aprisionado para sempre. A descoberta daquele mundo em miniatura igual à realidade que se movimentava dentro daquela caixa preta. O aroma forte do maracujá em flor que tomava conta daquelas distantes tardes de verão. O canto das corruíras depois de tantos dias de chuva. Imaginar que a geada, de repente, pode deixar todas as coisas bem velhas. Cuidar para não sujar de sopa o zigue-zague das rendas do vestido novo que acabou de sair da máquina de costura de mamãe. A lembrança daquele dia, quando o papai nos ensinou a fazer contato, colocando plantinhas sobre o papel fotográfico para que a luz do sol marcasse o seu contorno, nos deu a ideia de como a imagem é formada pela fotografia. O caule de abóbora, o sopro, pela ponta surge e cria forma, um universo colorido e frágil. Eterniza-se pela imagem e guarda as melhores recordações da nossa infância. Está pronto mais um cenário. Fingir que se dorme, sonhar com o universo mágico idealizado por papai. O vento forte anuncia a tempestade. Traz de longe areia, cheiro de maresia. Me envolve a miragem, apesar de estar tão distante o mar. A fotografia é a realidade quando ela captura o objeto, captura a pessoa, mas ela também é, sem dúvida nenhuma, o que eu digo que é a fantasia, é a imaginação, e a imaginação é a reserva da alma. Bem, para quem não me conhece, eu sou Helmut Erich Wagner, nascido em 14 de 7 de 1924, em Canoinhas, Santa Catarina. Meu pai nasceu em Leipzig, na Alemanha, e minha mãe nasceu em Böhmerwald, na Áustria. Max Wagner e Marie Wagner vieram casados para cá. Tiveram 8 filhos, sendo 4 homens e 4 mulheres. Nós moramos um tempo em Canoinhas e um tempo em Três Barras. Três Barras era distrito de Canoinhas e minha mãe era dona de casa. Meu pai fez inúmeras coisas na vida dele. O que aparecia, ele fazia. Eu me lembro que uma época ele foi a pessoa que cuidou da máquina de luz da firma Lambert em Três Barras.
Ele cuidava dessa máquina no período noturno, porque lá se trabalhava dia e noite. Era uma serraria, né, muito grande. Levaram tudo que Deus plantou e não plantaram outras coisas, né? Aí quando terminou essa fase da Lambert, Max Wagner fazia qualquer coisa que aparecia. Ele tocava bandoneon maravilhosamente bem. E era com esse bandoneon que ele se defendia nas horas mais difíceis. Onde tivesse uma oportunidade, lá ele era convidado para tocar o bandoneon e animar a festa. Depois dos meus pais passarem por várias cidades do interior de Santa Catarina, viemos residir aqui em Curitiba por volta de 1935. Ele estudou até a 4ª série no Colégio Bom Jesus, na Praça Rui Barbosa. Foi um aluno muito aplicado e me orgulho em dizer que ele era sempre o primeiro da classe. Nós nos conhecemos indo para a escola. Eu tinha na época 6 anos, né? 6 para 7 anos. E o Helmut tem 3 anos e pouco mais do que eu, né? E a gente passava em frente de casa e pegava o mesmo caminho, a pé, que a gente ia sempre, né? Naquele tempo era tudo ermo lá em cima, né? Tudo campo. Naquela época a gente não tinha poder aquisitivo nenhum. Vamos dizer, o poder aquisitivo da gente era 0. Merenda a gente levava de casa. Mesmo na escola não tinha nem para comprar. Era uma vida pesada. A minha infância, eu acho que a dele também não foi assim um mar de rosas. Foi sofrido, batido. E tivemos que trabalhar muito. A gente se encontrava uma vez ou outra por semana aí nos campinhos aí do Pilarzinho. Aqui era tudo campo naquela época, né? Hoje está tudo construído, né? Mudou muito. E a gente batia uma bola junto e tal, mas o resto era excursão no Marumbi e a parte de ciclismo que ele participava como interessado no esporte, né? Ele não participava diretamente nas corridas. Mas tirava suas fotografias também, né? Nessa parte de corrida de bicicleta. O gosto pela fotografia o Helmut adquiriu em casa. Seu pai, que também era um fotógrafo, e fazia as fotos com uma máquina semelhante a essa, gostava de fazer alguns acessórios em casa, como tripé, e utilizava o quarto do Helmut para fazer a sua câmera escura. Então, nesse ambiente de fotografia que o Helmut cresceu e veio a ser um dos maiores fotógrafos do Brasil. Comecei a fazer os primeiros cliques fotográficos por volta de 1940. Acho que ficou com essa vontade tão grande de fotografar tudo, porque ele via meu pai fotografar. Meu pai, como tinha poucos recursos, de uma família muito grande, ele tinha que fabricar os seus próprios aparelhos e naquele tempo não existiam filmes, eram chapas de vidro. Helmut é desse grupo que a gente chama dos alemães, que trabalhava na impressora paranaense, a maior impressora que havia no Paraná, acho que uma das maiores do Brasil. E conheci o Helmut, que trabalhava na linotipia. E depois ele veio trabalhar no Foto Paris, que era do Aníbal Boni Carneiro, onde eu trabalhava. E o Helmut era um fotógrafo de fotoclube, ele fotografava e ele gostava de fotografia. Eu ingressei no Fotoclube do Paraná, onde, em contato com outros fotógrafos, com mais experiência do que a gente, achei que devia se ter assim, grandes conhecimentos de fotografia. O Fotoclube do Paraná, fundado em 1938, é o mais antigo do Brasil e reúne aficionados da fotografia artística.
Na verdade, antes de conhecer o Helmut, eu conhecia as fotografias dele, né? Tinha um ponto de visita obrigatório de todos os fotógrafos iniciantes e os fotógrafos que estavam começando a gostar de fotografia, que era a Ótica Boa Vista. E era na Ótica Boa Vista onde eram apresentadas as fotos vencedoras, as 10 fotos premiadas dos concursos do Fotoclube. E sempre lá, entre os primeiros prêmios, o primeiro prêmio, muitas vezes, estava o Helmut Wagner. Entre as atividades do Fotoclube, além das reuniões semanais, que eram sempre às segundas-feiras, era habitual se fazer passeios para o litoral, a maioria das vezes, em que se fotografava as pessoas, a arquitetura e os costumes desses lugares. O Pico Marumbi era o ponto assim mais procurado no Paraná, até no Brasil, né? Era o ponto culminante do Paraná. E exercia um fascínio tremendo para os esportistas a escalada, era como se fosse o Everest, né? Era o ponto culminante e chegar lá, subir o Marumbi. Aí você ganhava o título de marumbinista. Esse marumbinismo é um neologismo inventado pelo Romário Martins, o grande historiador do Paraná, ele que inventou. E esse pessoal de aficionados todos reuniram-se, que era um grupo, né? Sempre em grupo, resolveram fundar uma instituição chamada Círculo de Marambinistas de Curitiba, no dia 3 de abril de 43.
Eu me associei a essa entidade por ter mais facilidade em me locomover e fazer fotografias de paisagismo, o que eu faço até hoje. Quando entrava no círculo, eles batizavam a gente dava um apelido, né? Ganhava um apelido. E o dele, ele já era sexto apelido dele, porque ele usava um capacete de vime, que parecia mais um cestinho desses trançados de vime. Então, ele era esse tipo de brincar, assim, de colocar a pessoa tirar a bota para acampar, daí encher a bota de coisas não publicáveis, sabe? Essas coisas assim. Então é aquela diversãozinha, né? Amarrar, você ia no trem, você ia pegar o trem, ia pôr a roupa, de repente eu não conseguia vestir porque ele tinha feito um nó na manga, viu? Sabe, essas brincadeiras muito simples, mas gostosas, né? Um ia punha um ovo no bolso de um, assim, de repente, daí a pessoa, o que é isso? Vinha outro, assim, batia sem querer, né? Lá esmagava o ovo cru no bolso do outro. Então, eram umas brincadeiras assim, mas umas brincadeiras inocentes, que não prejudicavam ninguém. Então, a gente comprava mimosa no tempo do inverno, porque sempre a gente ia mais no inverno, né? Então, com as sementes, a gente apertava assim, elas espirravam. A gente tinha uma pontaria, acertava assim, longe, 3, 4 metros, assim, apertava a semente e saía, dava na cabeça do pessoal, o pessoal olhava de onde vinha, né? E a gente se divertia com essa brincadeira. Foi a primeira excursão dele de escalada, né? A gente começava a subir bem cedo, 6 horas, coisa assim. Mas naquela noite, era uma noite tão agradável, aí uma turma, vamos subir, fazer noturna, vamos. E no fim, todo mundo correu. Só sobrou eu e o Helmut. Emprestamos a lanterna, eu acho que o Helmut tinha dele, eu emprestei de um amigo meu, essas de engatar assim, exército, e lá fomos nós. Uma noite, estava bem agradável, foi verão, né? Mas sofremos depois lá em cima. E enfrentamos um frio aquela noite. Nossa, foi... O maior frio que eu passei foi aquela noite. Os outros dizendo, o que vocês vão fazer lá em cima no morro? Olhar lá de cima. É aquela coisa, né? Quem não sentiu o prazer, pergunta o que vocês vão fazer lá em cima. É difícil de dizer, sabe? Essa coisa até hoje é o que intriga todo mundo, né? É como disse o Mallory, que morreu lá no Everest, que desapareceu. É porque ela está aí, né? E o Morumbi era primeiro porque era considerado ponto culminante, então era uma atração, né? Você quer subir, conhecer um ponto mais alto. Era um desafio você subir uma montanha. Ninguém sabia, tudo autodidata, né? E ninguém escapou dessa coisa, desse contágio. E, logicamente, você acaba descobrindo que é um desafio para você mesmo, é uma avaliação da tua competência, você descobre que você consegue enfrentar os desafios da natureza e fica feliz. E cada vez você quer ampliar esse teu desafio, né? Então você cada vez se aventura mais e fica mais ousado. Esse talvez seja o grande ponto, né? É uma avaliação de você mesmo. É um desafio de você conhecer você mesmo, saber que você tem competência, ter medo, sofrer e saber que supera. Então eu acho que é esse que atrai, né? Deve ser essa adrenalina que deve viciar. É como se estivesse num avião, né? E você vê longe, aquela coisa que poucos têm esse prazer de você poder enxergar longe, né? Ver a paisagem a longa distância. O trem faz um cenário muito bonito, ele é compatível com a serra, ela está ligada intrinsecamente ao Morumbi. Então você olhando lá de cima, você acompanha por muitos quilômetros o trenzinho desfilando ali na encosta da serra, aquele roteiro bastante sinuoso. Parecia um trem de brinquedo, né? Você olhando aqueles apitos, aquele barulho, aquela fumacinha da máquina, aquilo é muito atraente, inesquecível. Além do mar, você tem noites, ou então um nascer do sol, ou um pôr do sol lá de cima, não existe, né? Por causa do cenário alpestre, o cenário de montanha, ele deixa uma configuração muito bonita, ele dá um contraste muito bonito. Você tem os mares de nuvem também, muito bom quando você está
dorme no alto, de repente a diferença térmica, aquela coisa, forma grandes colchões de nuvem e você está em cima, só de você sobressai as montanhas, pico mais alto, dá um cenário também muito bonito e inesquecível. Nós fazíamos parte de um centro de excursões da igreja evangélica. Só que daí nessas excursões a gente encontrava com outras turmas. E foi lá que a minha irmã conheceu o Helmut e algo atraiu um ao outro, né? Daí ele começou a fazer a corte, namoraram uns 2 anos, casaram, tiveram 4 filhos, né? Eu era curioso de fotografia, devia ter uns 12 anos, 13 anos. Eu vi uma exposição no Círculo de Marumbinistas, uma exposição fotográfica do Helmut. Fotografia com detalhes, com macro fotografia. Me impressionou muito foi essa sementeira, depois da florescência daquela erva conhecida como dente de leão ou serralha. Ela dá uma bola com uma série de sementes, que a criançada inclusive brincava, soprava aquilo, saía que nem paraquedas no ar, aquelas sementes. E o detalhe, assim, impressionante num contraluz que ele fez. E aquilo me fixou muito, mostrando para mim uma coisa diferente na fotografia, né? A fotografia, para mim, era um retrato, sabe? Não era fotografia artística. O grande realce do Helmut, ele era um esteta. Sabe? Ele é um artista, as composições dele, ele fazia isso antes, viu? Que naquele tempo você não tinha que bater 30, 40 rolos e escolher a melhor. Ele tinha pouco, o problema era também de dinheiro, você comprar o filme. Filmes não eram fáceis, as máquinas eram difíceis, sem muito recurso, era uma máquina, você não trocava objetiva, nada disso, era aquela mesmo. Você vê jogo de luz, ele preto e branco. E no tempo dele, na fotografia, década de 40, se você olhar os álbuns de fotografia no Brasil, ele estava na vanguarda do pessoal na escolha dos temas. Ele focalizava um tema, um parafuso, um grampo, uma caixa d'água. Era uma coisa fora do comum. Hoje é trivial, mas naquele tempo ele estava lançando uma estética do detalhe, de coisas assim, no cor do preto e branco, numa ferrovia, se imagine, jogo de luz como, se não tinha refletor, não tinha nada, ele acertava. Você olha a fotografia dele do preto e branco, são peças preciosas. Nós aprendemos muito com Helmut Wagner, não só dicas de como fotografar, principalmente fotos de natureza, mas também técnicas de revelação. Ele já tinha na experiência qual a abertura e qual a velocidade, praticamente ele nunca usava fotômetro. Na época, nós fazíamos só fotografia em preto e branco, eu revelava as nossas fotos em casa. Habilmente entrecortada por tênues feixes de luz, da escuridão emerge a imagem. Mistérios habitam os vãos da cidade adormecida. Silenciosa, passos imperceptíveis, ruas melancólicas, refletem, multiplicam luzes. A gente vivia em plena época do preto e branco. E o Helmut tinha uma qualidade fantástica em suas cópias. Era uma cópia que tinha preto, tinha branco e tinha os cinzas, né? O que naquele tempo a gente não conseguia fazer. A gente fazia uma cópia que tinha um pouquinho de branco, muito preto e quase nada de cinza. Então a gente admirava e ficava imaginando quando é que a gente conseguiria fazer cópias iguais àquela.
Estamos no estúdio da Fototécnica, é uma empresa que foi fundada por mim e pelo Helmut Wagner, aproximadamente uns 35 anos atrás. E aqui estão uma série de equipamentos que nós utilizamos durante toda a nossa vida profissional. Eu estava fotografando com o Helmut uns prédios aqui em Curitiba que faziam muitos painéis fotográficos para decoração de lojas, de escritórios e de residências. E nós dois fotografando com essa máquina aqui do meu lado. Aí disse, Helmut, vamos pensar em nós fazer realmente essa empresa. A ideia de fazer uma empresa nossa é que estava justamente entrando numa área de publicidade aqui em Curitiba, no Paraná, enfim, onde nós somos praticamente os primeiros daí. O Helmut, muito mais do que um fotógrafo publicitário, ele trabalhou nessa área da fotografia documental. Ele fazia muitos documentários assim importantes de grandes obras, como essas represas que foram construídas nos anos 70. O grande trabalho dele nessa área profissional era relativo a essa documentação de obras. Ele tinha uma visão diferente, ele tinha um jeito diferente de ver as coisas. Vivia tirando fotografias e ele sempre com a maquininha fotográfica dele na mão, que não largava daquilo nem para dormir. Papai sentia um verdadeiro fascínio pela cidade e pelo seu cotidiano. Observava, se aproximava devagarinho, sem ser percebido. Capturava da cidade sua luz, seus contornos, suas sombras, seus personagens. Colhia e saboreava cada imagem, feito o menino travesso que rouba as frutas do pé. Ao mesmo tempo que o Helmut tinha esse laboratório de boa qualidade, com uma gama tonal muito extensa, ele gostava muito de brincar com o laboratório. Então, além de fazer paisagens e outras fotografias que tinham uma característica da fotografia limpa, ele gostava de fazer fotografias com fusões de negativos, com dupla impressão. Ele fazia reduções de contraste, fazia fotografias em alto contraste, gostava de fazer fotografia com tons separados. Ele gostava muito de conviver com o laboratório, de conviver com essas possibilidades que hoje em dia são tão simples de ser feitas num computador. Hoje em dia, para você conseguir fazer tonalidades da fotografia, uma posterização, basta um clique no mouse que você consegue. No tempo do Helmut, isso aí levava horas assim, de laboratório, de cuidados. Então era, sem dúvida, um fotógrafo diferenciado, que inspirou muita gente, né? Eu fui um deles. Essa tendência paisagística no Fotoclube do Paraná fez com que fossem feitos alguns livros, hoje em dia uma maior quantidade, mas ele foi o pioneiro a fazer livros de fotografia sobre as paisagens paranaenses. Então, o primeiro livro dele, que eu me lembro, foi A Serra do Mar, que encantou a todos nós. Então, foi uma beleza aquele livro. Quase meio século de vida é que eu frequento o Morumbi, querendo, digamos assim, documentar o que é a nossa Serra do Mar, uma das únicas reservas florestais que nós ainda temos. Além de ir para o Morumbi, já com uma certa idade, eu escalei o Pico Paraná, o que não é fácil para muitas pessoas, moças,
quase morri, mas escalei o Pico do Paraná, registrando uma área onde não existia praticamente documentação nenhuma. Eu acredito que a maior documentação que existe de toda a Serra do Mar é o que tem. Nós fizemos um trabalho, então, que deve ter durado aproximadamente 3 anos e a gente estava permanentemente de plantão. Qualquer dia que amanhecesse um céu azul, um tempo propício para se fazer o voo, a gente já corria para o aeroporto, decolávamos e íamos para a Serra do Mar. Poucas pessoas sabem, mas a Serra do Mar é um labirinto de morros, montanhas, vales. E para se fazer um trabalho como ele queria fazer, a gente tinha que mergulhar naqueles vales, nos fundos de vales, para se achar os melhores ângulos, que são centenas de morros, centenas de lugares realmente espetacular, como vocês veem pelas fotos do álbum. Ele sentia o impacto na natureza e ele sentia a dificuldade de uma fotografia da floresta atlântica, ele sentia que era difícil. Porque você veja, a floresta ela tem vários tons, ela tem... O verde são vários verdes, os detalhes, como é que você vai conseguir esse aprofundamento da máquina, mesmo usando o foco que ele usava, foco bastante apertado, bem fechado, para aumentar a profundidade. Ele achava o maior desafio a fotografia na floresta, principalmente na Atlântica. Agora o Helmut, por exemplo, não só enxergava a distância, mas ele montava dentro da fotografia para conseguir dar esses planos, que são diversos planos, difícil de você separar, as diversas serras são todas assim, paralelas, distantes, alguns quilômetros se consegue enxergar. O que me admirava muito nele era a capacidade de, num voo que qualquer outro fotógrafo faria 50, 60, 100 chapas, ele com 4, 5 chapas resolvia todo o problema. Isso até me preocupava e eu ainda, Wagner, tira mais umas fotos aí, pô. De repente dá alguma coisa errada e ele vinha com o material perfeito, prontinho. As cataratas de Sete Quedas, elas foram inundadas para que se fosse construída Itaipu. E antes da inundação, o Helmut não só fez fotografias belíssimas, que foram publicadas num álbum que ele fez sobre as Sete Quedas, mas também filmou em Super 8. Amante que eu sou, fanático pelas coisas da natureza, não me conforma até hoje o desaparecimento das Sete Quedas, uma das atrações turísticas mais belas do mundo. Uma atração criada para a natureza, não sei quanto, não se tem ideia de quando é que realmente a natureza criou as Sete Quedas. Infelizmente, afogadas pelo bicho-homem, que é o maior predador da Terra.
Depois ele fez um livro sobre a Ilha do Mel, que não chegou a terminar, ele mesmo queria terminar de fazer, e ficaram faltando algumas fotos. Este é um documento de grande valor histórico e de grande valor pela preservação de referência da natureza e da arquitetura. Eu considero esta uma das melhores produções que nós tivemos na Secretaria de Cultura do Paraná. Compensado pela edição dos álbuns da Serra do Mar e das Sete Quedas, achei por bem fazer uma nova documentação de uma das mais belas paisagens, uma das mais belas atrações naturais que existe no Paraná, que é a Ilha do Mel. Bom, conhecedor que eu sou da Ilha do Mel desde muitos anos, desde quando ainda era rapaz, a primeira excursão que fiz na minha vida foi para a Ilha do Mel. E as pessoas que vão para a Ilha do Mel, vendo tanta beleza em sua frente, se sentem praticamente extasiados pela ilha, se tornando amantes da ilha. Na parte histórica, por exemplo, nós temos um forte histórico, o Farol, praias belíssimas, límpidas. As pessoas que querem ter praias limpas têm, as que querem ter acidentes geográficos têm. Em outras palavras, a pessoa que vai uma vez para a Ilha do Mel se torna amante para o resto da vida. Levantamos bem cedo lá nas Encantadas, porque o Helmut queria fazer uma fotografia dentro da Gruta das Encantadas. Então, tinha que ser bem cedo, porque a maré tinha que estar bem baixa. Realmente a maré estava bem baixa, nós conseguimos entrar na gruta e fizemos a fotografia. Eu fiz a minha fotografia com o meu ângulo e tudo mais, pegando a silhueta da entrada da gruta e mostrando lá fora o mar e tudo mais. E o Helmut também fez a fotografia na mesma hora, tudo, mais ou menos na mesma posição. E a minha fotografia saiu normal. A fotografia do Helmut saiu com um halo totalmente diferente, que nós nunca tínhamos visto em fotografia. E até hoje eu não sei, porque a incidência da luz era igual. Um grande orgulho do Helmut é ter passado aos seus 4 filhos o prazer de captar imagens. E eles fizeram vários filmes premiados em vários festivais.
Quando papai voltava de suas viagens a trabalho, sempre trazia alguma coisa diferente. Uma muda de orquídea, uma coleção de pedras ou um punhado de conchas. Era uma forma de mostrar que pensava na gente enquanto estava longe. Nos finais de semana, compartilhávamos com papai sua paixão pela natureza. Ele era uma pessoa, de fato, muito diferente, muito especial. Ele era uma pessoa muito dócil e muito interessante de conversar. Eu não sei, ele era um cara espetacular, porque quem o visse não podia perceber que ele era um grande gozador, muito brincalhão. Ele falava sério, ele dizia as coisas mais inesperadas e você caía nas gargalhadas. Ele brincava muito, ele aprontava muito, né? Cada vez que ele voltava dessas viagens de fotografia documental nas barragens, para Copel, para Ilha do Sul, ele voltava com um repertório enorme de piadas, assim, tinha umas 20 piadas novas para contar, então reunia todo mundo e sempre uma pessoa extremamente divertida. Ele tinha aquele humor germânico, né? E não era assim, aquele que vivia mostrando dentro para todo mundo e tal, sujeito circunspecto. Mas a parte humorística dele, assim, quando era conversa entre amigos, era sensacional. Porque ele sempre tinha uma historinha, né? E ele sempre chegava devagarzinho, aquele jeitinho dele. Pois é, aconteceu isso uma vez, tá? Prendia a atenção, levava um tempão contando uma história. Desde que eu conheci ele, nós sempre nos demos bem. Então foi fantástico. O Helmut, para mim, foi uma pessoa fabulosa, viu? Calmo, sossegado. Eu duvido que o Helmut tivesse a competência de criar inimigos. Isso para ele acho que não existia. Ele sabia lidar com o povo, sabia lidar com os amigos, pessoa boníssima. A fotografia, ela me serve como documento, tanto é que eu lido com ela como documento histórico. Para mim, a fotografia ela tem que ter um contexto que conte a história da época que ela foi feita. Não é o caso da fotografia do Helmut, que essas fotografias artísticas, que ela não tem tempo, ela é perene. Ela foi feita há 30, 50 anos atrás, você mostra ela hoje, tem a impressão que foi feita há meia hora atrás. Nele não falava a voz, falava a imagem que ele capturava da natureza e das pessoas. Eu sou, portanto, uma testemunha de um tipo de personalidade humilde, mas muito virtuosa e muito rica, muito fecunda, daqueles tipos de pessoas que mantêm interiormente um universo e que em certo momento esse universo se abre e nós passamos a conhecer não só a pessoa, mas o universo
que ela nos tornou possível ver.